Vocês alguma vez já terminaram um livro que pode ser simples, mas que traz reflexões tão profundas e ficaram pensando sobre durante algum tempo? Eu já, e muitas vezes. Mas com esse livro aqui, eu até escrevi uma poesia, tentando me imaginar no lugar do protagonista. Como seria não sentir? Sim, eu tô falando de Amêndoas. E hoje vocês vão conhecer essa história aqui comigo. Vamos lá! Vamos lá! Olá, pequenos grandes leitores! Pequenos e grandes leitores, no caso, né? Como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e você está assistindo a mais um vídeo de resenhas literárias. Resenha de hoje, livro enviado pela Livraria Cultura. Muito obrigada, Livraria Cultura, mais uma vez, vocês estão acertando nos livros que estão mandando, hein? Amêndoas, de... eu não sei como é que fala esse nome, tá? Won Byung-seo. É porque acho que é uma autora coreana, né? Acho que essas letrinhas são coreanas. E é da editora Roku. Eu gostei da ilustração da capa. Eu até tirei uma foto num... tipo um cenário que montaram lá na Bienal do Livro. Tirei uma foto aqui, no stand da Roku. E, gente, se eu falar pra vocês que eu escrevi uma poesia, um poeminha, tentando imaginar como seria viver na realidade do personagem principal, vocês acreditam em mim? Pois eu escrevi, tá aqui, ó. Escrevi na escola, inclusive, ó, tá escrito 8 de agosto de 2025, sala de aula, que eu tinha terminado a lição, terminei de ler o livro e fiquei, cara... meu Deus... E foi assim que aconteceu, tá? Eu presto atenção na aula, eu não fico lendo enquanto o professor tá explicando, não, tá? Não. Mas enfim, vamos conhecer essa história. Vem comigo aqui, mas antes deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com os seus amigos e me segue lá na rede vizinha, porque tem muita indicação legal por lá. Agora sim, vamos. Essa história aqui narra a vida do Yoon-jae, eu acho que assim fala o nome dele, do querido aí, protagonista, que ele nasceu com uma condição rara chamada alexitimia, acho que é assim que se fala, que é a incapacidade de expressar e identificar sentimentos, emoções. É meio que como se ele não sentisse, como se ele fosse um robô. E isso é causado pelas amígdalas, né, que nasceram muito pequenas. As amígdalas aqui são chamadas de estruturas em forma de amêndoas. Eu amo quando a gente entende o nome do livro depois de ler. Adoro. E por isso, ele acaba sendo muito mal compreendido. Porque falam, gente, esse menino me assusta, que é isso? Ele não sente, mas tá acontecendo um alvoroço aqui, ele tá lá parado, pleníssimo, como se nada tivesse... Que é isso? E isso dificultou muito as relações sociais dele. Beleza. Até então era só isso, ele levava uma vida tranquila lá, tinha a mãe dele, tinha a avó, que tinha um pinguinho assim de toxicidade, se for parar pra pensar, com uns apelidinhos que a avó dele chamava ele de... porque as outras crianças tratavam ele como um monstro, e ela falava, nossa, mas você é um monstrinho adorável. Eu achei meio nada a ver, mas até aí é a minha interpretação, né? Não sei. Beleza, ele cresceu e quando ele tinha ali quase 16 anos, aconteceu um acidente fatal pra avó dele e quase fatal pra mãe. Foi muito violento, muito intenso. Não explicitamente descrito aqui, mas dá a entender que foi assim. E ele simplesmente não conseguia sentir absolutamente nada. E ele levou a vida dele, continuou seguindo ali, né, tendo que meio que lidar com um luto, mas um luto muito diferente por conta da condição dele, até que entra em cena
um garoto apelidado de Gon, que entra ali na escola, um novo colega de classe, problemático. E não vou dizer levemente não, porque ele é bem problemático, pra ser sincera. E ele abala tudo. Ele acaba ajudando, de certa forma, o Yoon-jae a entender o mundo ao redor dele, mesmo o mundo não o entendendo. Ele acaba entendendo o mundo e aprendendo a lidar com a vida, de certa forma, mesmo com essa condição. A proposta é muito legal, é muito interessante. Tem algumas cenas um pouco violentas aqui no livro, algumas cenas de briga, até de violência mesmo, mas elas não são tão explícitas e nem longas, dá coisinha de um parágrafo, se você não gosta é só pular, que foi o que eu fiz. Mas e outras até podem ser interpretadas de forma metafórica, até. O final me deu o maior susto, eu falei, gente, como assim? Mas aí reverteram o susto, então ficou tudo bem, deu tudo certo. E o livro é bem curto, e ele é muito rápido justamente por ter capítulos super curtos. De coisinha de 3, 4 páginas, já muda o capítulo, isso faz a leitura fluir muito mais rápido. Eu gostei bastante, achei bem interessante, gostei como a história foi resolvida. Ok, gostei. Não chega a ser um dos melhores do ano, mas eu gostei. De 0 a 10, eu dou 7, vai. Só que o que realmente me impactou muito mais do que o enredo foi a situação do protagonista. Essa tal de aleximia. Aleximia ou alexitimia? Que eu nunca tinha ouvido falar antes, sinceramente. E eu fiquei me perguntando, cara, como será que é viver dessa forma? Viver sem conseguir identificar, muito menos expressar sentimentos. Como se você fosse um sem coração, literalmente. E foi aí que eu tive a ideia de escrever isso aqui. Esse meu poeminha. Eu até distribuí meio diferente. Levemente inspirado em A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Que eu gravei a resenha agora, antes de gravar essa aqui. Tô até com a roupa que eu gravei a resenha embaixo. E vocês já vão entender. Eu não sei qual resenha vai sair primeiro, mas, enfim. Vou ler aqui pra vocês que eu escrevi no dia 8 de agosto, em sala de aula mesmo, que eu tava lá sem fazer nada, tinha terminado a lição. Não, eu não atrapalho a aula, tá? Eu presto atenção. Tinha terminado de ler, fiquei pensando, fiquei pensativa pra caramba. Falei, vou escrever, vou colocar no papel. Como se eu estivesse me colocando na situação do protagonista. E eu até me surpreendi com o resultado disso aqui. Eu não vou falar nada, eu não vou analisar nada, não vou falar as minhas ideias, como eu escrevi, eu vou deixar a interpretação pra vocês, porque eu acho que cada um vai interpretar um poema de maneira diferente, dependendo da sua experiência, do momento em que você lê. Então, tá aqui. Como folhas em um rio, minha alma some. Com ela, desvanecem os últimos pingos de humanidade em mim. Me vejo incapaz de amar, sorrir, chorar, sentir. Eu sou a lua que depende do sol. O sol se apagou. Sinto inveja das estrelas, as estrelas que brilham sozinhas. E quando o céu noturno me engole por completo, eu me pergunto, o que é sentir? Não digo mais nada. Em resumo, é um livro bom, um livro legal, um livro com personagens cativantes, interessantes e diferentes, apesar de alguns serem problemáticos e caóticos, mas é assim que a vida funciona. Eu achei muito realista até a história, porque nunca se sabe, né? Nunca vi nada parecido, um livro bastante diferente. E eu não sei se ele se enquadra na ficção de cura, até porque ele tem cenas violentas, levemente violentas, assim, então eu não sei se é a intenção, mas ele é enquadrado nesse gênero. Enfim, era um dos únicos desses que eu não tinha lido, porque eu li um monte, ó.
Todos esses daqui, todo esse meu bloquinho é de ficção de cura. Mas enfim, li, gostei. Obrigada, Livraria Cultura, por ter me enviado. Se você não fez a assinatura Cultura Pass, faça, porque vale a pena. E é isso, foi esse o vídeo, foi mais curto, mas eu espero que tenham gostado, espero que tenham gostado do meu poema. Mandem as suas interpretações aqui embaixo nos comentários e até a próxima!